E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Super Acadêmico. E antes de eu começar, como sempre, vejam aí o novo spot para o Apoia-se. Vamos lá! Deixa eu interromper aqui o conteúdo de vocês só um pouquinho para lembrar que você pode apoiar o canal Super Acadêmico agora, indo aí na descrição do vídeo e apertando em Apoia-se, no link do Apoia-se. Vá lá na nossa comunidade e clique lá para apoiar a partir de R$1. Agora, se você tiver um pouquinho mais de disposição e apoiar a partir de R$60, você ganha como recompensa um dos meus livros. Um desses livros aqui, a sua escolha. São 5 livros possíveis que eu posso mandar para você direto da editora. Tem o Em Busca da Verdade 1 e 2, que você pode pegar. Tem o Antropologia Filosófica, notas de aula. Tem Num Quarto Escuro no Palácio da Alvorada. E tem o Novembro de 2019 de Lula da Silva. Qualquer um desses livros, a sua escolha. É só apoiar a partir de R$60. Com esse apoio e junto com os outros apoios que a gente já está acumulando no canal, a gente vai conseguir melhorar ainda mais os conteúdos do canal. Agora vamos para o conteúdo do vídeo. Valeu! Então, espero que vocês tenham gostado aí do novo spot. Não esqueça de clicar aí no link do Apoia-se para apoiar o canal. E além disso, se você não está inscrito, se inscreva no canal. Dá like no vídeo, vai lá dando logo, dá logo like aí. Comenta, partilha o vídeo, ofereça para os amigos se gostam de filosofia cristã, filosofia medieval, ou que gostam de discussões interessantes sobre temas do passado. Então hoje aqui a gente vai continuar com a história da filosofia cristã, nosso 22º vídeo de História da Filosofia Cristã, e hoje a gente vai tratar da Escola de Oxford. A gente tratou da Escola de Paris, Universidade de Paris, a gente vai tratar ainda de novo. Então hoje a gente vai tratar da Escola de Oxford. Há uma predominância na Escola de Oxford do aristotelismo, Havia uma predominância na Escola de Chartres do platonismo ainda. Há uma presença forte da lógica, influência de Abelardo, que a gente já falou Abelardo, e a teologia de Santo Agostinho continua sendo influente, é claro. Ela não perde força. Como a gente falou desde o início da playlist, você pode ir lá nos 3 vídeos da filosofia de Santo Agostinho. Santo Agostinho é influente na teologia cristã até hoje. Então, eu vou falar de alguns autores, O primeiro aqui da Escola de Oxford é um cara com um nome bem diferente. Roberto Grosseteste. Roberto Grosseteste. Eu não vou me ater muito às biografias dos autores, para ir mais nas ideias mesmo, certo? Então, vamos seguir em frente, e se você chegou agora, não se esqueça de se inscrever no canal. Dá like no vídeo aí também, e se puder, apoia o canal aí no Apoia-se, que está aí no link aí abaixo. Deus, forma do mundo. Deus é a forma de todas as coisas. Essa expressão, emprestada de Santo Agostinho, deve ser corretamente interpretada. Obviamente, Deus não pode ser forma de uma coisa no sentido da parte substancial, mas ele pode sê-lo em 2 acepções intimamente conexas da palavra forma, a saber, como protótipo e como artista. Então, o que ele está dizendo? Deus, ele não seria tudo, no sentido de que substancialmente, não seria tudo, mas ele é o arquiteto, o artista. Ele pensa antes no que vai existir, e aí existe. Então, nisso aí, Deus teria a sua presença no mundo. Deus é a forma de todas as coisas, não no sentido literal, mas no sentido de que é aquele que possibilita as formas de todas as coisas do mundo. Veja aqui, esse Roberto Grosseteste está reinterpretando alguma coisa lá de Santo Agostinho. Você vê a influência do Agostinho. Tempo e eternidade. O modo de duração deflui do modo de ser. Deus, o ser eterno, situa-se no ápice de tudo. Após ele vêm os anjos e as criaturas, quer dizer, nós. E visto que o ser criatural é inteiramente diverso do ser divino, é impossível que existam do mesmo modo que Deus. Então, ele está, com outros autores que nós vimos aqui, distanciando muito a divindade do ser humano, certo? Uma distância bem grande
inclusive com o intermediário, né, que é os seres angelicais. A eternidade é a medida da duração do ser incriado. Então Deus é eterno e nós somos temporais. Lembrando que a noção de eternidade não tem a ver tanto com tempo, tem a ver com justamente a fora do tempo. Eu já falei isso em alguns momentos. O Joseph Campbell também fala isso sobre mitologia. Ele fala que a eternidade não é uma noção temporal, é uma noção atemporal, é de fora do tempo. Deus vive na eternidade, e nesta eternidade não existe nem existiu qualquer criatura, porque toda criatura tem uma medida inferior de duração. Nós, certo? Então, ele está aí quebrando essa ideia de Deus vivendo no mesmo tempo que a gente. Aí ele fala da finitude do tempo, né? Tem 3 argumentos a respeito, vamos citar o terceiro. O terceiro argumento de Aristóteles. Cada instante implica em seu conceito uma relação de continuidade para com o passado e o futuro. Está estudando o tempo. Santo Agostinho também estudou o tempo. E falava que só o presente existe de fato, né? Então você tem o passado relativo àquilo que você tem na memória. Então é relativo ao sujeito. É falsa a afirmação de que todo instante é uma continuidade entre passado e futuro. É o que você acha, né? Grosseteste. Mas é o que Santo Agostinho dizia. E parece que Aristóteles também. O chefe da escola de Oxford, não obstante a sua sincera admiração pelo filósofo grego, não lhe adota cegamente as doutrinas. O que é uma coisa boa, né? Seguir cegamente qualquer doutrina é sempre ruim. Então, ele vai falar sobre o tempo nesse sentido. Então, ele vê o tempo, aqui ele não chega a desenvolver, mas ele não vê o tempo como sendo o instante em que sucede o passado e antecede o futuro. Bom, aí vem o negócio de uma teoria da luz, a metafísica da luz. Eu fiz algumas marcações aqui que eu achei interessante, mas não tem tanta relevância no sentido prático. O mundo de Grosseteste é um universo de substâncias vivas. Um corpo, para poder agir sobre outro corpo, deve entrar em contato com este, visto não haver influxo sem contato. Toda substância corporal deve emitir uma espécie de radiação, que Grosseteste também denomina por vezes de emanação, que atravessa o espaço intermédio e finalmente atinge outro corpo. É uma teoria da radiação da luz, uma teoria prévia à teoria do Newton, né? Isaac Newton, da propagação da luz. Aí tem mais sobre a luz também, tem um trecho grande aqui que eu destaquei. Dessa forma, Grosseteste antecipa-se em pleno século XIII ao ideal cartesiano da matemática. Roberto reconhece certamente a necessidade da experimentação, olha só, isso é influência aristotélica. Indica o modo como se deve fazer experiências, por exemplo, sobre a refração da luz. Descreve também uma simples experiência destinada a verificar o processo de vaporização da água. Entretanto, sua ciência da natureza e suas pesquisas conservam uma orientação puramente matemática. Tanto mais que, segundo Grosseteste, as experiências não nos dizem por que as coisas se passam assim, e não de outro modo, mas unicamente que elas se passam assim. É uma ciência descritiva nesse sentido. Quem se contenta com a sua experimentação obtém uma falsa representação da natureza. Como consequência, tem uma cosmogonia em cima disso aí. Teoria da luz que acabamos de expor, em breves palavras, Grosseteste procura explicar também a criação do universo. Deus, céu e a terra, faça-se a luz. Veja que todo o estudo descritivo dele sobre a luz serviu para ele justificar a compreensão bíblica do faça-se a luz. O que é interessante, um esforço bastante interessante, um esforço intelectual bastante válido para isso. Aí vem aqui a apreciação do Bonner e o Gilson sobre o Roberto de Grosseteste. A importância de Grosseteste está sobretudo em seu empenho em dar a conhecer ao mundo latino o cabedal das ideias aristotélicas. Então, serviu de mais uma ponte entre o Aristóteles, né, o filósofo grego, para o mundo latino grego. Tem aqui um texto sobre Aristóteles, o filósofo pagão, que eu fiz um destaque.
Era inevitável que os filósofos incidissem nesse erro, porquanto o olhar da mente ou a inteligência não pode sobrelevar-se aos seus afetos. E como os afetos dos filósofos se prendessem mais às coisas transitórias do que às eternas, a sua capacidade de apreensão, impedida pelas representações das coisas passageiras, não pôde atingir a simplicidade da eternidade. De certo modo, no texto ele está meio que justificando o fato de que é totalmente ilógico o fato dos filósofos gregos, né, com Aristóteles e Platão, não terem sido cristãos, de certo modo. Né? Não faz sentido historicamente, porque Cristo só surgiu depois, mas no sentido de que eles especulam sobre uma coisa, chegam perto, mas como eram incapazes de sair dessa transitoriedade, não viam o absoluto, digamos assim. Mas, bom, é uma maneira piedosa de ver os filósofos gregos, de trazer eles para perto, né, para essa análise cristã, mas não ferindo, né, a ideia do cristianismo, né, como a expressão perfeita do saber. Aí vem outro cara dessa escola de Oxford chamado Rogério Bacon. Rogério Bacon, não sei se tem algum parentesco com Francis Bacon, o famoso filósofo moderno, que aqui no canal já tem vídeos sobre ele já há bastante tempo, né? Francis Bacon, ele é do século 17. Rogério Bacon, tradicionalista, mais extremo, se encontra a braços com os mais arrojados planos de reforma. Seu amor filial à igreja contrasta com suas críticas excessivamente severas às condições concretas que prevalecem no seio da mesma igreja. Bacon é, ao mesmo tempo, agostiniano aristotélico e cultor fervoroso das ciências naturais. Eu acho que, tenho a impressão que essa escola de Oxford, apesar de ser ainda religiosa, é claro, mas ela tinha um pouco da predileção ao empirismo já, que nasceria depois no pensamento inglês, no pensamento britânico. Porque os dois autores têm uma forte ligação com as ciências naturais. Então ele era crítico da igreja, mas também era devoto. Agostiniano e aristotélico ao mesmo tempo. As 4 fontes da ignorância. Aqui eu destaquei algumas coisas. Autoridade frágil e indigna. Cego que se deixa guiar por outros. É uma fonte de ignorância, né? Você acreditar cegamente numa autoridade. A longa duração do hábito. Mais facilmente nos habituamos às coisas más e nocivas do que às coisas boas. Mas aí vem a relatividade do que é bom e do que é mal, né? Vamos lá. Preconceitos do vulgo ignaro. Preconceito lançar raízes no espírito. Então seria uma fonte de ignorância. Quer dizer, são 4, né? Cadê a quinta? A quarta. Desfaço da ignorância e a ostentação de um saber aparente. Então, autoridade frágil e indigna é uma fonte de ignorância. Então, você acreditar numa autoridade frágil e indigna. A duração pelo hábito. Então, ao se habituar a uma coisa, você tende a ignorar outras possíveis, pelo menos eu entendi assim. A formulação dos preconceitos, né, que cria raízes. Tola como é a multidão, curva-se docilmente às mais diversas influências. Bom, a gente vê hoje, né, como os preconceitos diversos impedem que as pessoas consigam evoluir. E os disfarces da ignorância e a ostentação de um saber aparente. Dissimulamos a nossa ignorância com toda sorte de frivolidades. É verdade, né? Muitas pessoas gostam de parecer que são cultas, sábias, e aí fazem um monte de coisas para disfarçar a ignorância. Quando admitir a ignorância é uma coisa bastante confortável, que você aprende. Isso aí é a base da filosofia desde Sócrates. Desde antes, na verdade, mas Sócrates foi quem formulou. Sabedoria cristã, necessidade da filosofia e das ciências. A ciência, a filosofia e a revelação são partes integrantes da mesma revelação divina. Isso é bem interessante. Eu lembro que quando eu estava lendo, eu notei isso. Então, é como se a formulação científica natural, a formulação filosófica e a formulação vinda da revelação divina, né, da Escritura Sagrada, são partes do mesmo esquema.
mesmo esquema da própria revelação divina. Ninguém poderá chegar à verdade integral sem a assistência do alto. Novamente, ele coloca um condicional no aprendizado da verdade, que é vindo das alturas, vindo da divindade. A história da filosofia se reduz à exposição do processo de transmissão da revelação original. Filhos de Adão. Ah, tá, isso é curioso. Ele coloca os filósofos como sendo filhos de Adão, parte da revelação divina, né? Então tá, aí coloca aqui Tales de Mileto até Aristóteles, de Tales de Mileto até Aristóteles, a evolução da filosofia revelada. Então, todo o processo evolutivo da filosofia, desde Tales de Mileto, que seria considerado o primeiro filósofo grego, né? Que é o que diz que tudo era água, até Aristóteles, que é para ser considerado o filósofo maior da filosofia grega, todos eles faziam parte da mesma revelação divina. Todos seriam filhos de Adão. É engraçado, mas é uma maneira interessante ver essa necessidade de construir um sentido global, né? Um meta-sentido de tudo. Aqui ele vai mencionar, os autores vão mencionar o Avicena e o Averroes como influentes, né? Porque são os grandes intérpretes de Aristóteles árabes, né? Que fizeram a ponte para a Europa. Tem o primado da matemática, que é a ciência inata. A matemática é a mais evidente das ciências. Com essa valorização da matemática por um filósofo cristão é interessante, né? Porque a matemática acaba sendo uma ferramenta lógica para atingir essa mentalidade divina, né? Você vê que o René Descartes também vai usar a matemática como base. Valorização da ciência experimental, como o Grosseteste. Vantagens da ciência experimental. A ciência experimental permite controlar os resultados das outras ciências. A experiência descobre coisas maravilhosas. Como eu falei, isso é um pouco um proto-empirismo. Empirismo em inglês, né, britânico, já aparente aí. A ciência experimental nos permite penetrar nos segredos da natureza. A maioria dos pensadores empiristas vai dizer coisas parecidas. Aí tem um trecho aqui sobre filosofia moral, que eu não marquei nada, e a apreciação. A apreciação do Bonner e Gilson sobre o Rogério Bacon. O ideal, ou antes, o sonho filosófico de Rogério Bacon é de inspiração essencialmente religiosa e só se torna compreensível deste ângulo de vista. É o interesse e o zelo pela renovação da vida eclesiástica que animam o cientista. Então, ele queria renovar a vida eclesiástica usando ciência. E o filósofo a buscar na sabedoria cristã o complemento de todas as aspirações terrenas. Rogério não é fideísta nem racionalista, e muito menos um mártir da liberdade científica. Mas nem por isso deixa de ser um pensador indiscutivelmente original que, em muitos aspectos na sua obra, conseguiu adiantar-se à sua época. Como eu falei, um proto-empirista. O ponto fraco do seu sistema é a falta de orientação segura e uniforme. Deu para ver, né? Falar de luz, tempo, divindade. No mesmo instante em que julgamos descobrir uma concepção inteiramente moderna, é uma coisa mais avançada, vemos ele descambar de repente, né? Uma palavra difícil aqui, inopinadamente, nas opiniões mais obsoletas e medievais. Em outras ocasiões, ao contrário, abandona corajosamente o trilho batido para pronunciar com nitidez surpreendente e com uma espécie de pressentimento misterioso o advento de uma nova era. Como mencionei, quase um proto-empirista. Aqui fala de algumas coisas de previsões de futuro de máquinas voadoras, construir aparelhos para caminhar no mar e nos rios até tocar-lhes o fundo. Quer dizer, o Rogério Bacon, com esse proto-empirismo dele, estava prevendo o surgimento do avião e do submarino. Como o aparecimento do Leonardo da Vinci está logo depois ali da esquina, né? Aqui é século XIII, da Vinci é século XVI, né? 16, acho que é 16, 1500 alguma coisa.
Ou é 17? Agora eu fiquei na dúvida. Bom, de qualquer jeito, foram os dois pensadores da escola de Oxford que o Gilson e o Bonner chamaram a atenção. Eu espero que vocês tenham gostado, curtido aí o vídeo. Não esqueçam de dar like no vídeo e se inscrever no canal. Dá uma olhada aí também na descrição. Lembre de clicar no link do Apoia-se. Você clica no link do Apoia-se, vai lá, apoia o canal, escolhe um valor a partir de R$1 para apoiar. Sendo que agora, se você apoiar a partir de R$60, você ganha um livro, certo? Dê uma olhada lá nos livros que você pode escolher. Apoie o canal a partir de R$60, que aí o livro chega para você em sua casa. E até o próximo vídeo. Valeu!